Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a como fazer alguns tratamentos no CNPJ no Power Query. Pode ser que você tenha algo similar aqui. Você tem um conjunto de dados que representaria o seu CNPJ e você quer colocar ele no padrão de 14 dígitos, no caso aqui acrescentando um zero à esquerda. Pode ser também que você queira aplicar uma máscara a ele, ou seja, acrescentar esses pontos, a barrinha e o tracinho. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, logo após a vinheta. Então vamos ver como é que a gente pode fazer a transformação para converter o nosso CNPJ para o padrão de 14 dígitos ou para o padrão de máscara. Então vamos ver quais são os passos que a gente vai seguir. Como eu já disse várias vezes, é importante você se planejar antes de iniciar o trabalho. Isso vai lhe economizar tempo porque você já vai ir sabendo o que quer fazer. Então, a gente vai querer verificar se o CNPJ tem 14 dígitos. Caso ele não tenha, a gente vai complementar com zeros na esquerda. Aí depois vamos extrair os dois primeiros dígitos, vamos colocar o pontinho. Extrair os dígitos 3 a 5, vamos colocar outro pontinho. Extrair os dígitos de 6 a 8, e aí vamos colocar a barra. Extrair os dígitos de 9 a 12, vamos colocar o tracinho. E por fim, extrair os dois últimos dígitos, completando os 14 dígitos do nosso CNPJ. Então, se a gente tiver esse número aí, quiser transformar ele no padrão do CNPJ, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o quê? Ver se ele tem 14 dígitos e acrescentar o zero aqui na frente. Para ele ficar, ele tinha 13, ficou com 14. Então, eu vou extrair os dois primeiros dígitos e eu vou chamar isso aqui de parte 1. Eu vou somar ele, no caso concatenar com um ponto. Depois eu vou extrair os dígitos de 3 a 5 e vou ser a nossa parte 2. Colocar mais um ponto, extrair os próximos 3 dígitos, que vai ser a nossa parte 3. Colocar a barrinha, extrair os 4 dígitos, que vai ser a nossa parte 4. E por fim, os dois últimos dígitos, que vai ser a nossa parte 5. E dessa forma, eu vou conseguir construir aí o nosso CNPJ com a máscara. Vamos agora para o Excel para fazer essa transformação para a gente. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma série de CNPJs fictícios, mudando a quantidade de dígitos que ele possui, justamente para a gente poder simular várias situações. Então, eu vou clicar aqui, vou na minha guia dados, de tabela intervalo. No caso, a gente tem um cabeçalho ali, que é o CNPJ, e ele vai trazer para o Power Query. Ele abriu aqui no Power Query, a gente vai vir aqui na guia adicionar, coluna personalizada, e vamos começar a escrever aqui a nossa função. Então, vamos chamar ele de CNPJ correto. Ok? Vamos trazer o nosso let para a gente começar a trazer as nossas variáveis. Então, eu vou trazer a vcol, que vai ser a coluna que eu quero. Então, vamos lá, o CNPJ. Só que a gente quer fazer já algumas transformações nela. Quais são? Teste.from, para que eu possa transformar ela em texto, independente de se ela está como texto, se ela está como número. Vamos também colocar aqui na frente um teste.padStart. Essa formulazinha é justamente para fazer aquele complemento que a gente falou. Então, ele vai pegar a minha coluna CNPJ, que foi transformada em texto, vai verificar se ela tem 14 dígitos, 14 caracteres no caso, né, já que a gente está tratando de texto, e se não tiver, eu vou complementar com 0. Só que como é um texto, eu tenho que botar ele aqui entre aspas. Posso fechar. Toda vez que eu crio uma etapa aqui no Power Query, eu tenho que lembrar de botar a vírgulazinha no final. Então, eu estou botando aqui a vírgulazinha. A exceção vai ser só na última etapa, aquela que vai anteceder o seu in, que aí nela você já não vai precisar da vírgula. Ok? Bom, então agora eu já tenho o meu CNPJ. Eu vou colocar aqui o in, certo? E vou pedir para trazer a minha vcol para a gente ver como é que ela está, o que é que ela tem e se está atendendo o que a gente precisa. Então, a minha vcol. Aí, como aqui seria uma etapa só, não precisaria da vírgula. Então, ele foi e criou aqui para mim
uma nova coluna com os 14 dígitos do CNPJ. Se fosse somente isso que você precisasse para levar para uma API para alguma coisa, o nosso trabalho já estaria finalizado. Ok? Vamos clicar na engrenagem, abrir novamente e vamos complementar aqui para a gente criar a máscara do CNPJ que a gente quer. Vamos botar vírgula, certo? Então, a gente viu lá no nosso planejamento que a gente vai fazer 5 partes. Ok? Então, vou começar aqui a colocar já a nossa organizaçãozinha. Parte 3. Parte 4. Parte 5. E, por fim, a gente vai colocar aqui o CNPJ. Eu sempre gosto de colocar um Vzinho para facilitar a identificação que é uma variável. Não é algo obrigatório, mas ajuda a deixar mais organizado. Então, a nossa parte inicial é teste.start, que eu vou retirar os 2 primeiros caracteres lá da minha vcall, certo? Então, vcall, vírgula, 2, que é o número de caracteres que a gente quer retirar. A parte 2, ela já vai estar... a gente vai querer extrair um texto do meio, então a gente vai usar o teste.middle. Então, da mesma forma da minha vcall, após o segundo caractere, quantos caracteres eu quero? Eu quero 3. Então, eu posso fechar aqui. Para a parte 3 e a parte 4, é de modo similar. Só vai mudar a posição de início. Então, eu vou querer depois da quinta e eu vou querer depois da oitava. Só que aqui no caso da parte 4, a gente vai querer 4 caracteres. Que no caso vai ser o número da filial, que vem depois da barra. E aqui na parte 5, a gente vai querer os últimos 2 dígitos. Então, vai ser o teste.end da minha vcall e também os 2 dígitos. Ok? E, por fim, para a gente formar aqui o nosso CNPJ, o que é que vai precisar? A gente vai ter que fazer a junção de tudo. Então, vou trazer aqui a V parte 1. Vou colocar o e-comercial, vou concatenar com um ponto, trazer outro e-comercial, vou concatenar com a parte 2, vou concatenar com outro ponto, vou concatenar com a nossa parte 3. Agora, a gente precisa concatenar com a barra. Vamos concatenar com a parte 4. Opa! Com a parte 4. Vamos concatenar com o tracinho. E, por fim, vamos concatenar com a nossa parte 5. A gente formou o nosso CNPJ. O que é que eu quero trazer? Eu quero trazer a nossa VCNPJ. Ok? Vou dar o OK. E a gente observa que agora ele está fazendo o CNPJ corretamente, aplicou a máscara. O que é que mais a gente poderia fazer aqui? Eu vou copiar aqui a nossa fórmula e vamos pensar o seguinte. Poxa, opa. Eu queria não o CNPJ completo, eu queria só o CNPJ base. Então, vamos botar aqui na nossa coluna o CNPJ base. Eu vou colar aqui a fórmula só para facilitar. O CNPJ base é aquilo que vem antes da barrinha. Então, a gente só precisaria o quê? Das 3 primeiras etapas. Ok? Então, poderia também excluir aqui o que vem depois. E aí, a gente teria aqui o nosso CNPJ base. No caso aqui com os pontos. Ah, mas eu não queria com os pontos, eu queria só os 8 primeiros dígitos do CNPJ base para usar numa API, alguma coisa do tipo. Não tem problema. Vamos adicionar uma nova coluna personalizada aqui, certo?
Vamos chamar de CNPJ base números. Opa, faltou C. Eu vou colar aqui a minha forma. O que é que eu precisaria, basicamente? Converter ele em 14 dígitos, que é a nossa primeira etapa aqui, que a gente faz no VCOL. E depois, a gente precisaria apenas tirar os 8 primeiros dígitos. Então, aqui eu só precisaria mesmo nessa parte 1 aqui. Vou renomear ela para VCNPJ. E vou trazer de volta o VCNPJ. Vamos ver como é que ficou. E ele traz para a gente os 8 primeiros dígitos do CNPJ base. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se ele foi, dá o like aí no vídeo para ajudar a gente a crescer o canal. Não esquece de comentar, falar o que é que você quer ver aqui no canal para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para você. E também não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber a informação sempre que tiver vídeo novo ou alguma novidade aqui no canal. Bem, muito obrigado. Por hoje é só.